Olá, preparado para mais uma aulinha de biomecânica? A gente vai falar sobre músculo, biomecânica muscular hoje. E para começar, a gente vai ter um panorama um pouco melhor em relação à parte de músculos, entender um pouco da parte fisiológica e entender como que é importante o treinamento e o funcionamento do músculo para o nosso corpo humano. Então, dentro dessa parte muscular, que a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai entender um pouco o que significa miologia. Miologia é a área a qual estuda os músculos e seus anexos. Então é parte da anatomia descritiva e faz a classificação da musculatura de acordo com a situação, localização, o número de músculos, a direção, a conformação exterior, o tipo e o mecanismo de inserção. Então, a aponeurose, né, situação ou localização, o latíssimo do dorso, por exemplo, número, bíceps, tríceps, quadríceps, a direção, conformação, tipo quadrado lombar e assim por diante, tá? Então, quando a gente estuda músculo, tem relação com essas coisas também. E a formação do tecido muscular é interessante porque existe uma fusão dos mioblastos, né? Então, lá embaixo, olhando na imagem aqui, eu tenho os miótomos, elas vão se dividindo em mioblastos, vai havendo esse alinhamento celular e eles formam os miotubos e aí até que formam as miofibrilas, né? Então, as fibras musculares. Então, essa fusão dos mioblastos, ainda no embrião, vai dar origem à musculatura. Então, dá origem aos miotubos e origem aos miofilamentos. Tá? Então, é importante entender que os problemas que as pessoas têm em relação à parte muscular, elas podem ter uma origem embrionária nesse sentido. E as células embrionárias, então os mioblastos, se fundem, formam os miotubos e eles se unindo formam as fibras musculares que vão formar a parte muscular, juntamente com a ligação do tendão até o osso. Qual que é a propriedade do tecido muscular, né? Então, existem 4 propriedades, a gente vai ver agora algumas delas. Então, a irritabilidade ou excitabilidade, que é a mesma coisa, é o quanto que o músculo ele fica irritável, tá? Não é nervoso, mas ou excitado. Então, é uma resposta a estímulos graças à ação do motoneurônio ou do chamado também neurônio motor. O músculo é mais sensível, então ele reage rapidamente e com essa reação e essa sensibilidade tem um rápido recrutamento de muitas fibras musculares e aí eles são capazes de realizar o movimento. Então, o estímulo necessário, o suficiente, que também entra a lei do tudo ou nada, né? Então, o suficiente para o músculo contrair ou não. Aí, quando o músculo contrai, ele recruta rapidamente essas fibras musculares. Uma outra propriedade é a contratilidade. É que o músculo ele encurta quando recebe o estímulo suficiente. Então, normalmente tem músculo que encurta de 50% a 70%, mas a média da musculatura no corpo humano ela se encurta mais ou menos 57% do tamanho total. E a limitação do encurtamento acaba sendo pela anatomia do corpo, né? Então, por exemplo, faço contração do meu bíceps. Chega uma hora que não contrai mais por conta da anatomia, né? E aí, quanto maior o bíceps, anatomicamente fica mais difícil da pessoa fazer mais contração. Até porque fica aquele bolo do bíceps aqui assim que entra em choque com o antebraço e a pessoa não consegue fazer mais a flexão do cotovelo. A gente brinca, né? Para saber se você está forte ou não, você faz isso aqui, ó. Se você conseguir coçar o teu ombro com o mesmo braço, você está fraco ainda, né? Então essa pandemia aqui deixou fraco. Quando a pessoa está muito forte, ela não consegue nem alcançar o próprio ombro. Então essa contratilidade, ela gera tensão e essa tensão, quando tem o deslizamento das miofibrilas, né, é o que vai gerar o movimento. Então irritabilidade ou excitabilidade, que é a resposta rápida aos estímulos, e a contratilidade, que tem relação com o encurtamento da musculatura quando recebe o estímulo suficiente. Mais 2 propriedades. A extensibilidade é que ele se alonga ou estica além do repouso e depende de uma força externa, ele não realiza sozinho. Então eu consigo fazer um movimento de extensão no meu cotovelo,
mas chega uma hora assim que se eu quiser esticar ele um pouco mais, eu dependo de uma ação externa. Ação externa é importante entender assim. Por exemplo, o meu bíceps, eu consigo fazer a contração concêntrica dele. Depois a gente vai entrar mais em detalhe. Mas quem faz a extensão do meu músculo, do bíceps, acaba sendo a musculatura contrária, né? Então o tríceps, por exemplo. Então ele não faz sozinho. A força externa, no caso, é de fora do próprio músculo. Pode ser um outro músculo. Ou eu mesmo, né? Pegando meu braço e esticando ele aqui assim. Então ele tem essa capacidade de se alongar ou esticar além do repouso. E aí essa capacidade de alongamento do músculo, ele é determinado pelo próprio tecido conjuntivo dentro do músculo. Tá? Não é da miofibrila em si, mas do tecido conjuntivo, que vai dar mais segurança para a musculatura, manter ela no lugar dela. O músculo também tem uma propriedade elástica. O que é uma propriedade elástica dos tecidos? Sempre vai ser a mesma coisa. É uma capacidade de retornar ao comprimento de repouso quando removido o alongamento. Então eu estico, e aí quando eu tiro o alongamento, ele volta para o tamanho dele normal. Porque quando isso não acontece, aí existe uma outra propriedade, que é a propriedade plástica, né? Você estica tanto que deforma ele, e aí quando você solta ele não volta mais ao tamanho normal. Então a gente tem que pensar nisso também. E essa capacidade de alongamento também é determinada pelo tecido conjuntivo do interior do músculo. É um mecanismo protetor, tá? Porque se ele não se alongasse, ele se romperia muito facilmente. E ele facilita a ação de encurtamento com pré-alongamento. Então, nós vamos ver ainda nessa aula que quando eu pré-alongo o músculo, eu gero uma capacidade de força maior. Então, quando eu vou arremessar alguma coisa, eu pego o objeto, eu estico meu braço lá para trás, então eu estou alongando a musculatura e eu junto o alongamento mais minha força para poder pegar e arremessar. É diferente de pegar o objeto e fazer assim, né? Então, eu pego, eu estico lá para trás e aí eu arremesso, né? Então, eu acabo unindo essa propriedade elástica também do tecido muscular. Bom, todo movimento humano é gerado pela ação de um músculo, né? Então, o movimento depende da musculatura. Mas e o osso? Não, o osso é importante para transmitir a força que o músculo gerou. Mas o osso ele não faz força sozinho, né? Ele não gera movimento. Então, o músculo é o único tecido do corpo humano capaz de produzir força. É a única estrutura ativa do corpo e os ossos são as alavancas. Então, os músculos são os motores que permitem às alavancas do esqueleto moverem-se ou mudar de posição. Tá? Então, o músculo que gera o movimento e o osso só transmite esse movimento gerado pelo músculo. As funções do músculo. Então lá eram as características, né? Que é agora a função. Produção do movimento, manutenção das posturas e posições, estabilização das articulações e outras não relacionadas ao movimento. Então sustentação e proteção de vísceras e tecidos internos, controle da pressão interna do corpo, manutenção da temperatura, controle da entrada e saída do corpo, então deglutição, defecação e urinação também. É importante entender que esse controle interno da pressão interna do corpo tem relação, por exemplo, com a manobra de Valsalva. Quem não conhece, né, então chama manobra de Valsalva. É aquela força que a gente faz, que prende o ar, sabe? É tipo força para defecar mesmo. Então você faz força. Quando você faz força, você interna também, você faz teu corpo gerar uma contração voluntária de diversos grupos musculares. E aí você tem que pensar assim, se ele gera essa contração de diversos grupos, o que vai acontecer? Quando o músculo contrai, ele desliza e ele aumenta o tamanho dele, ele expande. Aí nessa expansão, você vai comprimir os vasos. Se você comprime vários vasos, você aumenta a pressão. Então por isso que, já se ligando quando eu vou fazer força, tem que tomar cuidado para fazer a manobra de Valsalva durante algum movimento, porque eu posso aumentar a pressão da pessoa. A própria pessoa aumenta a pressão dela, na verdade, né? E qual que é o risco? Se ela tiver algum problema cardíaco, o risco dela ter algum evento acaba aumentando bastante. Então tem que tomar cuidado em prender o ar para fazer força. Por isso que vocês devem ter ouvido falar já, né? Que para idoso, dependendo do paciente e tal, é importante que ele consiga fazer força conversando,
ou até mesmo ele vai contando o número de repetições que ele faz, porque assim ele não prende o ar. Mas é diferente, a pessoa vai fazer força, faz 1, 2, do que 1, 2, 3. Desse jeito a pessoa está prendendo o ar também. Então tem que depende sempre do tipo de paciente. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tudo bem? Bom, a organização física do músculo. Então, dentro da musculatura tem os movimentos finos e os movimentos mais grosseiros. Então, movimento fino ou amplo, então vai depender também do arranjo de grupo muscular. E os grupos de músculos, eles são envoltos por fáscias, que essas fáscias elas ajudam na compartimentação da musculatura. Tem mais alguns detalhes que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Mas é importante vocês olharem nessa figura agora, na imagem aqui, ó. O que vocês vão observar? Tá vendo que tem um monte de linha colorida nessa imagem? Então tem uma amarela que trabalha aqui, que vai da parte posterior da perna, cruza na parte do meio, vai para a parte lateral e vai lá para a parte posterior. Essa laranja que vem aqui na frente, uma azulzinha que vai lá do olho, passa por trás da cabeça e vai para o braço, uma vermelhinha que sai daqui do pé, cruza na frente e vai para lá atrás, né? Essa verdinha e assim por diante. Essa teoria é uma teoria que leva em consideração a parte miofacial, que são os trilhos anatômicos, né? Então são os cruzamentos que a gente tem das linhas de força da musculatura juntamente com a fáscia. E a fáscia, então, além dela compartimentalizar a musculatura, então tá vendo isso aqui, essa teia de aranha aqui, ó, parece, é a fáscia. Ela compartimentaliza a musculatura e ela também une a musculatura. Tá vendo esses veios brancos aqui, ó? Isso, a fáscia faz parte. Ela envelopa a musculatura e ela liga a parte mais superficial da nossa pele até a parte mais profunda dos ossos e vísceras, tá? Então a fáscia tem essa transmissão de força também da nossa parte mais superficial para a parte mais profunda do nosso corpo também. Isso explica por que de repente algumas lesões mais profundas acabam levando aderência cicatricial, que pode levar a alguns comprometimentos também do movimento da pessoa. E aí também tem a relação das vísceras com o movimento, do próprio movimento com as vísceras, de algumas cicatrizes que a pessoa tem, entre outras coisas. Então a fáscia, ela une e percorre todo o corpo sobre a influência, e a sua influência é sentida nos pontos distantes, assim como o nó em uma malha pode distorcer a malha inteira. Então quem fala isso é a Ida Rolf, desde 90 até antes. Então ela fala assim, ó, então olha para essa imagem. Então imagina que a nossa fáscia fosse uma roupa que veste a gente. Se eu pegar essa parte aqui, dar um nó nessa camiseta, tá vendo que a camiseta aqui, ó, ela começa aqui fica bem marcado. Só que lá no ombro dessa mulher aqui, dessa imagem, tem uma linha de tração, aqui no adutor da outra perna e assim por diante. Então vou aumentar minha imagem para vocês olharem para mim aqui um pouco. Então a mesma coisa que eu pegar minha camiseta, aqui ó, dou um nó na camiseta. Bem puxando ela aqui. Tá vendo? Então, por mais que, talvez não dá para enxergar direito, mas por mais que o nó tá feito aqui nessa parte, mas ela traciona outras regiões também, inclusive lá do outro lado, né, dependendo desse nó. Então, quando eu tenho esse tecido que fica amarrotado a camiseta aqui, imagina na fáscia, fazendo uma analogia. Então, quando eu tenho um problema na fáscia, eu acabo tendo um problema que pode ser no local que tem esse problema da fáscia e que pode ser no local mais distal também, tá? Então, eu tenho que aprender a avaliar esse tipo de paciente para saber se ele tem um problema facial ou muscular ou neural, enfim. É importante a gente ir conhecendo e entendendo as importâncias que esses tecidos têm no nosso corpo. Então, olha aqui, a face superficial ela fica bem junto à pele. Aí eu tenho uma face mais profunda que recobre a musculatura. E ela vem ó, se unindo até lá nesse septo intermuscular, vai até a parte óssea. Tá? Então o osso está aqui dentro. Então existe essa comunicação entre as faces também. Por mais que eu estou subdividindo aqui face superficial, profundo e o septo, eles são todos interligados. Então um problema mais superficial pode interferir na parte mais interna e o oposto também pode ser verdadeiro. Um problema mais na parte interna pode trazer um problema mais superficial para o paciente.
Aqui são os trilhos anatômicos, né, ou cadeias musculares. E trilhos anatômicos, então, tá vendo? Cada músculo é um músculo separado, mas existe uma interligação entre eles e as cadeias musculares. Então, essa aqui é a cadeia posterior, por exemplo. Então, essa aqui eu posso falar que, de repente, um problema aqui do dorso, da cabeça, pode ir sendo transmitido para essa cadeia toda, que pode gerar um problema lá no pé da pessoa. Então, sabe aquela pessoa que tem esporão calcâneo? Nem sempre o problema do esporão, a dor está aqui, eu sei que está aqui no pé ou no calcanhar da pessoa. Ou deixa eu voltar para a imagem. Deixa eu voltar para a imagem. Essa aqui primeiro, depois eu falo da outra. Então, ó, toda essa cadeia posterior, tá? Então, nessa cadeia posterior, eu tenho a musculatura que vai aqui da cabeça, ela passa toda a parte do dorso e da região posterior da coxa e vai até a sola do pé. Então, um esporão calcâneo, às vezes, pode ser causado por um problema aqui da panturrilha, do isquiotibial, da parte dorsal, da lombar, da cabeça. E o oposto também é verdadeiro, tá? Deixa eu só voltar no slide anterior para vocês verem o que eu estava falando naquela hora. Então, a face superficial, a fáscia profunda e o septo intermuscular. Então, essa interligação entre as faces que eu comentei com vocês, tá? E aqui dos trilhos anatômicos, novamente. Então, existem as cadeias musculares. Essa aqui é uma cadeia posterior, mas eu tenho a transversa, tenho diversas outras. Não é o foco, mas só para vocês entenderem, tá? E aí, esses trilhos anatômicos ou cadeias musculares, que depende do autor, eles são muito importantes para a gente ter essa visão um pouco mais global do indivíduo. E aí quem estuda muito isso, normalmente são os franceses, mas tem a linha de raciocínio é muito parecida. Então você tem a Françoise Mézières. A Mézières trabalha muito com cadeias. O Hermann Kabat. O Kabat trabalha com exercícios diagonais. A Ida Pauline Rolfing, que é do método Rolfing. A Ida Rolf, ela trabalha muito com essa parte miofascial, que você já deve ter visto algum vídeo com o pessoal trabalhando fáscia, tá? Então ela é uma das pioneiras nesse sentido. O Bernard Redondo, que ele trabalha muito com iso-stretching, que é muito parecido com o RPG, que talvez vocês tenham ouvido falar mais, né? Que é o Philippe Souchat, que é a reprogramação postural global, o RPG. O iso-stretching e o RPG, eles trabalham com alongamento e fortalecimento de musculaturas posturais. E o Leopold Busquet, que trabalha com cadeias musculares ou trilhos anatômicos, depende da literatura que você pegar dele, tá? Que é bem interessante vocês se informarem em relação a isso. Uma visão completamente diferente do que pensar só em um músculo, pontualmente. Então aqui eu vou falar um pouco dos componentes celulares de maneira bem rápida, que não é o foco, mas é importante vocês entenderem em relação ao sarcolema. Então o sarcolema, dentro da parte muscular, é uma delgada superfície da membrana plasmática, ramificada pelo músculo e envolve o sarcoplasma. O sarcoplasma é como se fosse o citoplasma da célula muscular. E aí tem as miofibrilas, que já são importantes, né? Então são os miofilamentos de proteína encontrados no sarcoplasma. Então as duas mais importantes que a gente estuda mais ou conhece mais é a actina e a miosina, mas aí tem a tropomiosina, a troponina, entre outras miofibrilas também, miofilamentos. E aí 80% da ocupação das fibras é devido às miofibrilas e o restante é sarcoplasma, retículo sarcoplasmático e túbulos transversos. E o sarcômero, ele é uma unidade formada pela miosina e actina, dividido por duas linhas Z. Então aqui, ó, isso aqui é um sarcômero. Tem as linhas Z, que é essa pretinha aqui. Aí eu tenho a miosina, que fica no meio, e a actina, que fica nas extremidades. A miosina normalmente ela é mais grossa, a actina é mais fininha. A actina é essa azulzinha e a miosina é essa mais vermelhinha, tá? E aí existem as bandas que se formam entre essas regiões. Existem as regiões que ficam mais escuras. A gente vai ver depois algumas fotos de lâmina histológica, vocês vão entender um pouco melhor. Esses pauzinhos que tem aqui na miosina são as pontes cruzadas, né, ou cross bridge. Depois vocês vão entender a importância dele. Então, um sarcômero é isso aqui, tá? É aí onde fica mais vaziozinho, azulzinho aqui, ó, é onde tem mais actina. Aqui é onde tem a miosina e aqui é a intersecção dos dois, que é uma região de sobreposição. O disco Z,
Então, é uma estrutura em zigue-zague, que eu estou falando do sarcômero agora, né? Com proteína que serve como união para os filamentos finos da actina. Então, aqui ó, tem uma linha Z e dele sai a actina, que é o azulzinho. E tem trecho de duas linhas. Então, o sarcômero é formado entre uma linha Z até outra linha Z. Então, aqui é uma unidade de um sarcômero. Tudo bem? A banda I, que é essa banda aqui, ó, é a mais clara e contém apenas filamentos finos. Os finos são de actina. Beleza? A banda A é mais escuras e é onde tem, fica aqui no centro, é onde tem só a parte da miosina, mas ela pode ser sobreposta pelas actinas também. Mas é onde mostra mais a miosina. A banda a zona H, quer dizer, a zona H é a região central da banda A, tá? Então é essa aqui, ó. É mais clara e somente com filamento de miosina. Então, opa. Ele não sobrepõe a actina junto, vai pegar só a miosina. E a linha M é a região de união dos filamentos espessos, tá? Então, é onde tem essa união dos filamentos espessos, que é essa região aqui de overlap. Bom, então aqui é uma representação nessa parte de baixo. E nessa parte de cima é como se tivesse feito um corte histológico da parte muscular para vocês entenderem. Então, actina, miosina e a contração. Esse escurinho aqui, ó, como eu falei para vocês, esse é a linha Z, certo? São os discos ali da linha Z. Aí, ó, banda I, aqui está a actina, aqui no meio está a miosina, né? Então, aqui tem só a miosina, aqui tem uma sobreposição nessa região aqui de miosina e actina. E isso aqui é com o músculo relaxado. Quando tem a contração muscular, olha o que acontece. Existe olha para minha mão aqui um pouquinho. Então existe um escorregamento, né, das miosinas e actinas, elas se sobrepõem. Então ela fecha. Como se aqui no meu dedo fosse a linha Z, e aí elas vão escorregando uma com a outra e se fecha, tá? Então você vê que a linha Z, elas se aproximam. Graças... Então a linha Z aqui, ó, ela estava mais espaçada e ela se aproximou graças a essa capacidade que tem de escorregamento. Então é como se fosse isso, ó. A linha Z, essa pretinha aqui, e agora a linha Z está aqui, está mais unida, porque houve um escorregamento, um deslizamento da actina e da miosina. Então é isso que acaba acontecendo e vocês vendo. E por que isso acontece? Graças a essas pontes cruzadas. São esses pedículos aqui, ó, que eles estão na miosina e eles se ligam à actina e fazem um escorregamento, tá? Então, eu não vou entrar muito na parte fisiológica, mas só para vocês entenderem essa parte que é importante para entender até o funcionamento da parte muscular depois. Então, por que tem esse escorregamento, esse deslizamento das miofibrilas e por que isso pode ou não gerar mais força depois. Bom, a organização individual do músculo. Aqui já é importante. Eu tenho o epimísio, o perimísio e o endomísio. O epimísio é um tecido conjuntivo que envolve todo o músculo, é uma bainha de tecido conjuntivo e dá à fibra consistência e proteção. Então o epimísio é essa parte mais externa aqui. O perimísio é o tecido conjuntivo que envolve os feixes ou fascículos, reveste os fascículos e tem a via para nervo e vaso. E tem uma capacidade de alongar e retornar ao normal. Ele e mais o epimísio. Então o epimísio e o perimísio, eles trazem essa capacidade de alongamento do tecido muscular, tá? Então o epimísio é mais externo e aí tem o perimísio que segmentam os feixes e fascículos de músculo. O endomísio é um tecido conjuntivo que envolve cada fibra muscular. Ele fica mais interno do feixe. Tá? Ele envolve cada fibra. E reveste as fibras, capilares e nervos que entram. Então, pela ordem de fora para dentro, então, mais fora eu tenho o epimísio, aí mais internamente tenho o perimísio e mais internamente ainda eu tenho o endomísio.
E dentro dessa organização ainda, então eu tenho o tendão. O tendão é o que liga o ventre do músculo, que o ventre é formado por vários feixes de fibra muscular. Então eles se unem no tendão. E o tendão é um tecido conjuntivo que faz a conexão do músculo ao osso. Ele vai se conectar no periósteo da parte óssea. Tá? Lembra o que é o periósteo, né? Que é aquele tecido que é mais vivo, que ele fica mais externo na parte óssea. Aí eu tenho os fascículos ou feixes. O fascículo ou feixe são feixes de fibra muscular com até 200 fibras musculares, mais ou menos. E são envoltos pelo perimísio. Então, o perimísio envolve essa região. Olha o epimísio. O epimísio é toda a parte em volta da musculatura inteira de um músculo. Aí, mais internamente, tem o perimísio, que envolve esses feixes de músculo. E a fibra muscular são células longas, finas e multinucleadas que geram força e são envoltos pelo endomísio. Então o endomísio está mais interno. Ele fica dentro do feixe ou fascículo. Então endomísio, endo é dentro, né? Aí eu tenho o perimísio que faz fica em volta do feixe ou fascículo e o epimísio que fica em volta de tudo. Então eles têm essa capacidade de gerar a capacidade elástica dessa musculatura, tá? E aí os tipos de músculo. Basicamente tem dois tipos, de fibra lisa e estriada. A lisa é encontrada nas vísceras e vaso sanguíneo. É ligada à vida vegetativa e são de contração involuntária, tá? Então a gente não comanda a contração da víscera, do vaso, para ele ficar com vasodilatação ou vasoconstrição. E nem falar, agora está na hora de fazer o peristaltismo, né? Então é tudo isso da vida vegetativa. Faz de uma maneira orgânica, natural, sem eu ter que me concentrar ou ter que realizar esse movimento. E a fibra estriada, elas são encontradas no miocárdio, de contração involuntária também, e nos músculos esqueléticos, que é de contração voluntária. Então, tipo de músculo, cardíaco ou miocárdio, ele é vermelho e estriado, porém involuntário. Então está lá no coração. Então tem essa característica aqui. O tecido muscular estriado ou esquelético, ele é responsável pelos movimentos voluntários. Então, musculatura que quando eu quero fazer um movimento. Mesmo que eu, de maneira inconsciente, mas é de maneira voluntária que eu realizo esse movimento. E o tecido muscular liso ou visceral pertence à vida de nutrição, então digestão, excreção, né? E movimentos involuntários. Então entra na parte de vísceras e vasos. Tudo bem? Aí tem aqui o tipo de músculo. Então esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo que tem um monte de estria? Então esse de baixo também tem estria, né? O outro aqui não tem. Então esses dois são os músculos estriados. O primeiro é o esquelético, que é estriado ou voluntário. Então ele tem as estrias, ele tem a fibra muscular e o núcleo ele é mais na periferia da fibra, tá? O músculo cardíaco ele tem um núcleo que fica mais centralizado na fibra, ele tem esse disco intercalado, tem uma estria e a fibra muscular. Tá vendo que a formação tem esses espaços? É como se fosse uma formação em rede. Então, assim, a estria do músculo esquelético ela é uma sobre a outra aqui certinho, colado, né? Olhando para minha mão aqui um pouquinho. O outro já não, ele é um pouco aberto, ele fica meio que entrelaçado. E aí o que gera? Esse aqui ele gera o deslizamento dessa maneira. Esse aqui ele vai fazer já isso aqui, ó. Ele contrai aqui mais outros movimentos. Igual o coração não bombeia, não faz isso? Né? Então o coração não faz só numa direção, ele faz uma outra tipo de movimento. Então ele envolve tudo e faz um movimento mais dinâmico em relação para poder fazer essa ejeção de sangue. Esse tipo de formação, né, a gente fala que é uma formação em sincício, tá? Da fibra muscular cardíaca. Mas por enquanto o mais importante é vocês entenderem essa diferença e entender que a gente vai procurar entender mais a parte esquelética do que o cardíaco ou o liso. Mas só para vocês saberem que tem essa diferença sim, tá? No liso, é uma fibra lisa sem estria. Ele não é estriado ou involuntário. Então, ele fica nas vísceras e a contração não é tão vigorosa como se fosse a do coração ou a do músculo esquelético.
e com isso ele gera contração importante para a nossa vida vegetativa, né, vida orgânica normal, sem que a gente tenha que pensar para fazer digestão, entre outras coisas que a gente precisa. Então entra na vida meio que automática nossa. Então aqui, ó, uma fotomicrografia do músculo estriado esquelético. Essa bolotinha branca aqui que está nessa fibra, tá vendo a fibra? Ela tem uma fibra e tem um monte de linha. Essas linhas aqui são as bandas Z, né? Essa aqui também, tá vendo? E esse pontinho mais vermelhinho aqui é a fibra. Ou o núcleo, desculpa, núcleo. E essa bolinha branca aqui, ó, esse feijãozinho, é o núcleo. E olha que interessante, ele fica mais na parte externa da fibra. Você só vai encontrar núcleo na parte mais medial, na parte interna, se porventura for um tecido novo. Ele está em reparo, ele teve uma lesão e começou a se regenerar. É a única maneira que você vai encontrar, tá? Mas senão não. E o músculo estriado cardíaco, então, aqui, ó, os núcleos eles ficam mais centralizados. Aqui é o disco intercalado. Então, as bandas de contração muscular, né, a linha, a miosina e a actina. E aqui interessante, o que é esse negócio aqui? Cheio de linha no meio. Tá? São as mitocôndrias. Então, aqui tem muita mitocôndria no músculo cardíaco. Porque pensou dar uma cãibra no coração, né? Então, graças à mitocôndria, ela tem mais mitocôndria do que os outros tecidos. Tá? Ele gera bastante contração muscular sem cansar. Se cansar, já era. E o liso, a gente não consegue enxergar as estrias, vejo o núcleo, que fica bem no meio dele, centralizado, tá? E aí ele contrai, ele fica em volta dos vasos, por exemplo, ou vísceras, tá? E aí dentro do arranjo das fibras do músculo estriado esquelético, que a gente vai falar daqui até o fim agora, tá? Esse arranjo, então, que leva o nome até às vezes. Então eu posso ver assim, em relação à parte quando o músculo é paralelo, quando ele tem uma formação quadrilátera ou triangular, ou em forma de tira, ou quando eu falo que o músculo é um tricipital, né, o tríceps, ou o digástrico, que ele tem dois ventres, né, então o digástrico é uma forma espiral ou fusiforme. E tem os músculos penados, então unipenado, bipenado, multipenado, e o músculo radial também. Então isso tudo aqui é importante para entender o funcionamento da musculatura, vocês vão entender na parte biomecânica. O efeito da arquitetura do músculo esquelético. Então, a força que o músculo pode produzir é proporcional à área de seção transversa da miofibrila. Tá? Então muito importante entender isso. Vou até aumentar a imagem para entender. Então imagina assim que eu tenho um músculo. Se eu passar uma faca aqui e cortar ele no meio, eu vou olhar ele de frente. Então fica essa bola aqui assim, ó. Beleza? Aí essa bola que fica aqui, o músculo, a capacidade dele de criar força, ela é proporcional à grossura que o músculo tem, a fibra que ele tem. E aí vocês vão entender daqui a pouco porque isso é importante também, tá? Mas lembra disso por enquanto. Então, vou reforçar, ó, a força que o músculo pode produzir é proporcional à área de seção transversa da miofibrila. E a velocidade e excursão, que é o alcance de trabalho do músculo, que o músculo pode produzir, é proporcional ao comprimento da miofibrila. Então, quanto mais comprida for a miofibrila, maior a capacidade ela tem de escorregar, de deslizar. Então, com isso, ela faz uma excursão maior, que é ela percorre um caminho maior. E com isso, ela consegue ter uma velocidade maior também. E quanto mais grosso é o músculo, de maneira geral, maior a capacidade dele de gerar força. Mas vocês vão perceber que para gerar força não depende só do músculo, depende da parte neural também. Aí vamos falar dos músculos fusiformes. Músculo fusiforme é esse músculo com esse formato aqui, tá? Que é tudo paralelo, tá? E o peniforme, as fibras elas formam um aspecto de pena. Então, músculo fusiforme, as fibras musculares são paralelas e a linha de tração do músculo. Então o músculo está aqui, igual o bíceps, você pensa, né? Ele contrai, ele vai na mesma linha de tração dessa musculatura. E grandes quantidades de encurtamento e movimento de alta velocidade, ele é capaz de gerar. Então, por quê? Ele é comprido, então a hora que ele faz a contração, ele desliza bastante,
Então ele gera bastante movimento e velocidade. E a relação entre o comprimento do músculo e o tendão, né? Então quanto maior o músculo e menor o tendão, maior a distância de encurtamento. Por quê? Porque se eu tenho um músculo pequeno e um tendão grande, a única coisa que contrai é a parte muscular. Agora, se eu tenho um músculo grande e um tendão pequeno, ele tem muito espaço para fazer essa contração. Então ele tem uma capacidade de gerar velocidade e amplitude de movimento. Vai depender então dessa parte. Vou pedir para vocês olharem com atenção aqui agora do lado. Então, por que está assim? Ó, músculo fusiforme. Então aqui está, por exemplo, tibial anterior. E o peniforme, então, por exemplo, o reto femoral, que ele é bipenado, né? Então tem um movimento, fibra para um lado e para o outro. Olha a ranhura, a fibra aqui. Olha bastante para essa região. Tá? Então ela vai daqui, ó, até aqui. O peniforme, ele faz esse movimento aqui, ó. Tá? O fusiforme, ele fica paralelo à linha de tração. Quando eu vou cortar, então, lembra que eu falei que o músculo, ele tem uma capacidade de gerar força de acordo com o quê? Com a miofibrila dele, né? Então, a área de seção transversa do músculo. Se eu pego um músculo e corto ele no meio, igual tá aqui, ó, a área de seção anatômica transversa. Só cortei aqui o músculo no meio. Ele vai ter um calibre. Talvez até muito parecido esses dois aqui, que eles são quase da mesma grossura. Só que a área de seção fisiológica da musculatura que eu tenho que cortar de fato é perpendicular às fibras. Tá vendo? Essa fibra tá beleza, cortei. Agora essa outra aqui, como que é o alinhamento dela? Ela tá meio que na diagonal. Então eu tenho que fazer um corte diagonal nessa musculatura, tá? Para poder saber. E aí diagonalmente, quando eu corto esse músculo, um músculo penado, ele é mais grosso do que um músculo fusiforme. Pegando o mesmo tipo de músculo, a mesma grossura anatômica. Um músculo que é penado, graças ao alinhamento das miofibrilas dessa musculatura, eles têm uma área de seção fisiológica mais grossa. E o que eu posso afirmar com isso então? Que os músculos penados, ou peniforme, eles têm uma capacidade de gerar mais força do que os outros músculos, tá? Que os fusiformes. Aí o peniforme. Peniforme, então, ele tem uma fibra diagonal à linha de tração muscular. E as fibras são mais curtas e geram maior força e realizam movimentos mais lentos em menor amplitude. Então, qual que é a característica do peniforme? Gerar mais força. Qual que é a característica do fusiforme? Gerar maior amplitude de movimento e maior velocidade, tá? Então aqui são exemplos, ó, o fusiforme, então ele fica alinhado com o tendão. O peniforme, ele fica na diagonal, tá? A força vai ser gerada no alinhamento dos tendões, mas ele fica na diagonal, tá vendo? Ó? O unipenado, o bipenado ou multipenado, tá? Que o deltoide é considerado um multipenado. Por isso que a gente gera bastante força com o deltoide também. E olha que curioso isso. Então aqui tem uma fibra, qual que é essa aqui mesmo? Ela é longitudinal, então ela é fusiforme. E aqui o unipenado, aqui, então são fibras, músculos penados. Então esse aqui ele tem uma capacidade de gerar mais velocidade e amplitude de movimento. E esse aqui ele gera mais, o penado, ele gera mais força. Beleza. E aí vocês começam a entender por que no braço e na perna a gente tem músculo, alguns são fusiformes e alguns são penados, que é para fazer uma associação justamente de força e velocidade, tá? E olha que legal aqui o penado. E aí tem detalhe, né? Tá vendo que tem um ângulo aqui, né, formado pelas fibras. E aí quando a pessoa contrai a musculatura do músculo penado, esse ângulo ele aumenta, tá? Então quando produz tensão, ele aumenta. Então cabe mais miofibrila aqui do que aqui no fusiforme. Então eu tenho uma capacidade de gerar mais força. E aí, sabe o que é curioso? Quanto mais forte a pessoa fica, esse ângulo vai aumentando. Ele vai ficando cada vez mais aberto. E quanto mais fraco, o ângulo vai diminuindo. Porque assim ele não gera tanta força, né? Beleza? Então não depende só da hipertrofia, depende do músculo. Como é que o músculo se ele é penado ou não.
E aí músculo com maior diâmetro de seção transversa gera mais força, como eu falei. Então, ó, o músculo do bíceps. Aí, ó, se eu fizer um corte nele, é essa área. Então ele gera bastante velocidade. O vasto lateral da musculatura, ele é penado. E o glúteo médio também ele fica mais aberto. Então, ó, se eu for fazer um corte na transversal da fisiologia muscular em relação à miofibrila, é um corte mais na diagonal. Então essa área aqui acaba sendo maior. E essa aqui, a área do glúteo, ele acaba sendo maior ainda. Tá? Porque vai depender então do quê? De como que é a conformação das fibras dessa musculatura. Então o vasto lateral ele gera força e o glúteo também ele gera força pela conformação das fibras. Como é que elas estão sendo... como elas foram construídas. Tá bom? E aí o que é interessante quando eu vou analisar as fibras musculares. Tá? Aí é bastante legal também. A terminologia usada para classificação dos diferentes tipos de fibra muscular. Então, método de classificação, coloração, vermelha ou branca, né? E aí, olha que legal. Eu tenho dois tipos de fibra. Uma fibra lenta e uma rápida. O vermelho e o branco, o que dá a coloração do sangue? Então são as hemácias. O que as hemácias fazem? Elas carregam o oxigênio, certo? Então uma vermelha, ela tem mais hemácia do que a branca, ela tem menos hemácia. Então pense nesse raciocínio. Bioquimicamente tem esse SO e esse FG e o FOG. O SO é o slow oxidative. Então fibra de contração lenta e metabolismo oxidativo. Como é um metabolismo oxidativo, ele precisa de oxigênio. Então ela contrai de maneira lenta e usa oxigênio para isso. A branca, então tem o FG, que é o Fast Glycolytic. Então é um glicolítico rápido. Então fibra de contração rápida e metabolismo glicolítico. Elas não usam oxigênio. E o FOG, que é o Fast Oxidativo Glicolítico, é uma mista, como se fosse, né? Ela tem contração rápida e usa um pouco do glicolítico e oxidativo. Então, histoquimicamente, eu tenho o tipo 1 e o tipo 2 de fibra muscular. Isso que é mais importante para vocês lembrarem. Ó. O fisiológico é de contração lenta, uma fibra, e a outra de contração rápida. Então, ó, a de contração lenta, ela é oxidativa. Se ela é oxidativa, ela usa mais oxigênio. Se ela usa mais oxigênio, que cor que ela é? Vermelha. Beleza? Como ela tem contração rápida e usa oxigênio, ela tem uma alta resistência à fadiga. Porque ela é de contração lenta. Essa aqui é a musculatura mais que é responsável pela nossa postura. Eu tenho que manter minha postura sem me cansar. Tá? Então ela tem alta resistência à fadiga. Por que quando eu falo para vocês, tá na postura errada, senta certo? A pessoa senta certo e aí depois de um tempo ela começa a desmoronar. Porque dentro da parte neural, ela ativa a fibra de contração rápida. E a contração rápida, ela tem baixa ou moderada resistência à fadiga, ela cansa mais rápido. Por quê? Então, a contração rápida é um mecanismo mais glicolítico, então ele usa menos oxigênio. Como tem menos oxigênio, a cor que ela vai ser? Branco, porque não precisa de tanto oxigênio. Tá? Então é nesse sentido. Essa aqui é o tipo de fibra que eu uso força. Então pensa assim, por exemplo, já viram aqueles maratonistas? O biotipo físico do maratonista, qual que é? Ele é mais magro ou ele é mais forte? Ele é forte, mas ele é bem magro, né? E quando eu penso naquele cara que corre 100 metros rasos, você olha pro corpo da pessoa, parece que o cara é fisiculturista. Tem umas coxonas, tem forte, bíceps, de tão forte que o cara é. Por quê? Ele usa mais um mecanismo de contração rápida, o glicolítico. Ele faz rapidamente os movimentos que ele tem que fazer. Então, uma corrida de 10 segundos, 20 segundos, não muito mais que isso. Tá? E ele já cansa rápido. E nem dá tempo de usar o oxigênio, porque ele já queima já logo do início, a parte glicolítica. Tá? E aí, olha que interessante. Então, ó, tipo 1, o 2A e o 2B. Né? Então, o 2A e B, entenda que é um tipo de fibra só. O tipo 1, velocidade de contração, lenta. Taxa de fadiga, lenta. Diâmetro, pequeno.
tá? Então lembra do corredor, do maratonista? Como que é o corpo dele? É menor, né? Mais franzino. Concentração de ATPase baixa e a concentração mitocondrial alta, porque precisa de oxigênio, e concentração de enzima glicolítica baixa, porque não queima, não faz a glicólise. O tipo 2 já é uma velocidade de contração rápida, fadiga intermediária ou rápida, que cansa rápido, é um diâmetro intermediário para grande, lembra do cara que corre 100 metros rasos? ATPase alta, a concentração mitocondrial depende, porque uma tem mais a via oxidativa e a outra é só glicolítica, então, mas normalmente tem menos mitocôndria do que a do tipo 1, que é a contração lenta. E a concentração de enzima glicolítica intermediária ou alta, tá? Então lembra bem disso. Então, fibra de contração lenta é a que cuida da nossa postura, que ela não pode fadigar e por isso ela tem bastante oxigênio, e o oxigênio vai deixar ela da cor vermelha. A de contração rápida é a que realiza o movimento, então ela pode cansar rápido, me deixa mais forte, maior, né, nesse sentido, e com isso não usa tanto oxigênio, então a fibra ela é mais clara. E o que vai acontecer justamente é isso aqui, ó. As fibras, esse W é de white e o R de red. White branco, red vermelho. Então, fibras musculares oxidativas lentas, o diâmetro é reduzido, a cor é mais escura devido à mioglobina e é resistente à fadiga. Então, é o tamanho, o calibre dessa musculatura, da miofibrila. Agora, fibra muscular glicolítica e rápida. O diâmetro é maior, a cor é mais pálida e fadiga facilmente. Então, olha aqui, ó, o diâmetro dessa fibra com essa aqui, para você comparar, tá? Então, é diferente. Uma é mais forte do que a outra, é maior do que a outra e a outra é mais resistente, tá? E tem mais sangue para poder oferecer maior por conta da parte de oxigenação. Como que eu sei como que é o tipo de fibra da pessoa? Normalmente tem que fazer uma biópsia. Você pega uma agulha grande lá, com uma guilhotina, aí você coloca e faz uma coleta da musculatura para fazer uma biópsia muscular. E assim que eu vou acabar sabendo como que o tipo de fibra da pessoa é. E aí tem uma curiosidade, porque cada pessoa tem uma tendência a ter mais tipo de fibra. Mais rápida ou mais lenta. E com isso vai meio que pensando na parte esportiva, tem uma tendência da pessoa se dar melhor em certas posições ou modalidades, porque ela tem fibra de resistência ou ela tem fibra mais rápida, para gerar mais força, por exemplo, tá? Então é diferente uma da outra e é muito importante a gente entender isso. Um estudo que já há algum tempo o pessoal vem fazendo, tem as controvérsias, mas enfim, chama dermatoglifia. Dermatoglifia, você coloca as impressões digitais no papel e aí pela leitura da impressão digital dá para saber do teu potencial genético em relação a que tipo de fibra muscular que você tem mais. Então quem quiser depois pesquisar um pouco, existe essa dermatoglifia. É interessante porque dependendo da impressão digital da pessoa, a pessoa tem uma tendência a ter mais tipos de fibra muscular do que outros tipos, né? E aí dá para meio que selecionar, tipo, pegar um time de futebol, que posição que a pessoa vai jogar, depende da afinidade genética que ela tem. Só que não é só genética, depende muito da parte de trabalho que cada um desenvolve também, tá? Então a gente tem que pensar muito em relação à parte da epigenética. Depois vocês procurem sobre esse termo, que é muito interessante, porque não é só a parte genética, tá? A parte genética ela contribui por 30% dos problemas e coisas boas que a pessoa tem em relação à parte genética. O restante, tudo vai depender mais da alimentação, descanso, treinamento, tá? Não é só genética, não é só genética. E a dermatoglifia também, você consegue identificar algumas doenças congênitas, tá? Se eu não me engano, tem até estudo em relação a algumas doenças em crianças, síndrome de Down, por exemplo, dá para verificar de acordo com a impressão digital da pessoa. Bom, aí é a inserção muscular. Quando eu penso no estudo da musculatura, tem que depende também como que a musculatura é inserida. Então, diretamente ao epimísio e ao osso. Então, o coracobraquial, o trapézio, por exemplo, tá? Quando tem tendão, é a junção miotendínea. Então, pode ser o bíceps braquial, os isquiotibiais.
A aponeurose tem a bainha de tecido fibroso. Pode ser o palmar longo, os abdominais, que é uma bainha que faz essa inserção. Isso você já viu na anatomia, possivelmente. E o papel que o músculo tem em relação à função dele, então eu posso falar assim do motor primário, tá? Então o motor primário ou motor secundário. O motor primário ele faz o movimento, se necessário recebe ajuda do secundário. Por exemplo, a extensão do braço, né? O latíssimo do dorso é o primário e o tríceps é o secundário, mais o redondo maior que é o secundário também. Tá? Ou melhor, aqui, ó, o latíssimo do dorso e o tríceps eles fazem a extensão do braço com auxílio do redondo maior. Tá? Então tem vários outros músculos que influenciam. É só um exemplo esse aqui. Mas tem os músculos que eles têm uma maior facilidade para gerar força. Então o latíssimo do dorso também, porque ele é gigante, né? Para poder fazer esse movimento. Movimentos agonistas e antagonistas. O antagonista ele relaxa para a contração do agonista. Então, por exemplo, de novo, bíceps. Para eu fazer a contração do bíceps, o meu tríceps ele relaxa para eu conseguir fazer essa contração. É interessante saber disso até terapeuticamente, porque o músculo que eu quero relaxar, muitas vezes, eu tenho que fazer força ao contrário daquele músculo. Então, quero fazer relaxamento de trapézio. Em vez de eu pegar e fazer força com o trapézio, eu relaxo para fazer um movimento justamente oposto ao que o trapézio faz, para relaxar aquela musculatura. Quero relaxar a musculatura do disco tibial, por exemplo. Tá? Então, está encurtado, está tenso. O que eu faço? Eu faço um movimento com o meu quadríceps, porque como o quadríceps é o agonista e o antagonista ao movimento são os isquiotibiais, o isquiotibial ele tem que relaxar fisiologicamente, tá? Para que eu consiga realizar o movimento. Tudo bem? Então tem que pensar nesse sentido. Tá? Então aqui a flexão do cotovelo, o bíceps é o agonista e o tríceps é o antagonista, como exemplo. E os estabilizadores e neutralizadores? Eles são sinergistas. O sinergista é o que colabora com o movimento, mas não de maneira direta ele realizar. Ele colabora de uma outra maneira. Então, por exemplo, o estabilizador ele estabiliza o ombro e a pelve para realizar o movimento do membro. O neutralizador ele trabalha em sinergia junto para eliminar a ação articular indesejável de rotação. Sabe, a pessoa vai chutar uma bola. Para a perna da pessoa não rodar para um lado e para o outro, essa musculatura estabilizadora ou neutralizadora, eles trabalham para poder deixar a musculatura mais alinhada para você conseguir dar o chute. Porque senão a perna vai rodar e vai para um outro lugar, né? Então depende da coordenação motora do indivíduo também. E aí dentro da ação muscular tem a contração, a isotônica e a isométrica. Então a isométrica, então iso é igual, métrica é o tamanho, né? Então a distância aqui. Então o isométrico é quando eu não tenho movimento articular, tá? Então o torque da resistência do músculo se igualam. A função estabiliza e fixa e não tem movimento articular. Quando é isotônico, eu tenho o concêntrico e o excêntrico. O concêntrico o torque muscular maior que o torque resistivo. Então aqui, por exemplo, o concêntrico, nesse exemplo do peso aqui, então a pessoa está segurando um peso com o braço em abdução. Como ele é concêntrico, tá vendo o vetor de força de rotação do torque do músculo? Ele é maior do que o da resistência. Então se o da musculatura é maior do que a resistência, o peso vai subir, né? Então eu faço o movimento, o peso vai subir. Então, a função é a aceleração e uma fase positiva. A contração excêntrica, então tem um torque resistivo maior do que o torque muscular. Então aqui, ó, o torque da resistência ele é maior do que o do músculo. Então o peso desce. Então a função de desaceleração e é na fase negativa. Tá? Então também tem trabalho que fala que se eu fizer treinamento excêntrico, ele é melhor do que o concêntrico. Depende da modalidade e do raciocínio que cada um vai ter, mas é mais ou menos por aí. Então, só repetindo, a ação muscular isométrica. A tensão gerada não altera a posição articular, então a isometria, então o deltoide mantém o braço em abdução, por exemplo aqui. A ação muscular concêntrica, a tensão gerada cria encurtamento muscular, concêntrica. Então o músculo se encurta e aí então eu gero movimento. E a excêntrica, ela é gerada por uma força externa
mesmo com a tensão muscular, ocorre alongamento muscular. Então tem o deltoide que está... E aí, como o torque da resistência é maior do que a do meu músculo, o braço desce e aí o deltoide vai alongando. Tá? Que depende de um movimento, de uma força externa. Então a isometria, o isquiotibial mantém a coxa em flexão. Qual que é a função do isquiotibial, lembra? Ele tem função no quadril e no joelho. No joelho ele flexiona o joelho, no quadril ele faz a extensão. Quando eu tenho uma ação concêntrica do isquiotibial, quando eu encurto, se você pensar que você está meio agachado e começa a levantar, a musculatura do teu bumbum ali, do glúteo, da parte posterior da coxa, ela gera uma contração para te levantar. Então gera a extensão da coxa. Então é uma ação concêntrica. E se eu pensar na hora que eu estou agachando, estou sentando, o músculo começa a alongar, mas de maneira assim, cuidadosa e indo com controle, tá? Então o isquiotibial ele vai alongando para poder abaixar a coxa em flexão. Eu vou sentando. Então o músculo em repouso, quando eu penso na parte biomecânica, eu tenho que lembrar do quê? Eu tenho a parte dos sarcômeros, aqui. Eu tenho o componente elástico, que são os ligamentos, os tendões no caso da musculatura, mas eu tenho o componente do perimísio e epimísio na musculatura, que também tem essa capacidade elástica. Então, na contração isométrica, por exemplo, o que acontece? O músculo ele não encurtou, né? Então o sarcômero ele vai encurtando, gerando força, mas o elemento elástico ele vai estirando. Tá vendo que ele está aqui de um jeito e aqui ó, ele vai alongando mais. Até que então o músculo ele vai esticando, mas não vai trazendo movimento articular, mas vai tendo a contração, o deslizamento das miofibrilas. Mas conforme vai tensionando, você vai só colocando mais tensão na musculatura. Até que chega um momento que tem a contração tônica, né? Que os sarcômeros encurtam ainda mais, mas como os elementos elásticos já foram estirados, o músculo todo começa a se encurtar. Então ele começa a fazer isso aqui, aí ele vai se encurtando totalmente depois. Tá? Então é importante entender. Na contração isométrica, existe o deslizamento das miofibrilas. A única coisa que não tem é o movimento da articulação. Então a ação muscular, quando eu penso no ciclo alongamento e encurtamento, ele é muito importante porque a ação excêntrica precede uma concêntrica. Então qual que é a excêntrica? Por exemplo, no arremesso aqui, ó, eu jogo meu braço lá para trás, aí eu começo a desacelerar, que isso aqui o músculo vai esticando pela força que eu vou colocando ele, tá? Aí chega um momento que eu pego e faço a concêntrica. Então ele tem esse ciclo alongamento e encurtamento, que é muito importante. Quando eu vou agachar com força, então eu agacho, alongo a musculatura e aí eu encurto a musculatura. Eu vou correr, coloco o pé no chão. Conforme eu bato o pé no chão, eu alongo a panturrilha e aí a hora que eu faço força, ela me impulsiona para frente já também, tá? E diversos outros movimentos. Então esse ciclo alongamento e encurtamento é uma ação excêntrica que precede uma concêntrica. A comparação entre as ações musculares. Então, por exemplo, o consumo de oxigênio versus a carga de trabalho. Na parte excêntrica, a contração excêntrica ela suporta mais carga com menos número de fibra ativada e assim menor consumo de oxigênio e, consequentemente, menor gasto energético. Então, por exemplo, uma ação excêntrica ela gera mais força com menor gasto energético, tá? E aí ela suporta então mais carga, então ela consegue gerar mais força com menor consumo de oxigênio. E o torque versus amplitude de movimento, né? Então torque e amplitude. Então a excêntrica gera mais torque, a isométrica vem em segundo lugar e a concêntrica depois. Por isso que tem algumas teorias que falam que trabalhar excentricamente eu consigo gerar mais força do que concentricamente ou isometricamente. Concentricamente, eu gero menos. E aí tem gente que trabalha bastante de maneira isométrica. Isometria não tem nada a ver com colocar pouco peso. Tá? Isometria tem relação a não ter movimento. Tanto que, com peso, o isométrico eu tenho cerca de 10% mais força do que o concêntrico. Então, se você agachar com
100 kg nas costas, por exemplo, isometricamente eu consigo suportar 110. E aí eu consigo gerar mais força de maneira isométrica. Que também faz parte de um trabalho muscular, tá bom? Então, o ciclo alongamento e encurtamento. O alongamento seguido de uma contração concêntrica gera maior força. Tá? Então, toda vez que eu alongo e depois contraio, eu acabo tendo mais força. A energia potencial elástica do tecido do conjuntivo do músculo também eu aumento. E a potencialização reflexa. Né? Então, estimula o grupo muscular 30% mais força. Então, quando eu caminho, eu bato o pé no chão. Eu alongo o gastrocnêmio. E aí eu consigo me impulsionar com mais força. Então, toda vez que eu alongo para depois encurtar, eu acabo gerando mais força. E o salto em altura, por exemplo, ó, com contramovimento e sem contramovimento. O que é com contramovimento? Imagina o cara que joga vôlei. Então, o cara, quando ele vai pular na rede, o que ele faz? Ele agacha e aí ele salta. Ele não fica lá embaixo parado e de lá de baixo ele salta. Mesmo que ele está semi-agachado, ele sempre vai agachar mais um pouco para depois saltar. Porque eu consigo colocar mais força, eu consigo saltar mais alto. Tá? Então, o com contramovimento é quando eu faço um movimento para daí saltar. O sem contramovimento, eu parto da posição agachado, sem agachar mais. Eu estou parado e daquela parte parado que eu estou, eu simplesmente salto, por exemplo. Então, quando eu salto em altura, eu consigo ter um maior salto em altura com contramovimento do que sem contramovimento. Tudo bem? E o tipo de fibra muscular e o pré-alongamento ainda, né? Então, fibra de contração rápida. Elas são beneficiadas por um pré-alongamento rápido de baixa amplitude. E o de contração lenta, favorecido com pré-alongamento lento e maior amplitude. Tá? Então, rápida é um pré-alongamento rápido, baixa amplitude, já vou lá e salto. E contração lenta, já não. Eu demoro mais para alongar e realizar esse movimento. E existem trabalhos de pliometria. Pliometria, para alguns de vocês, talvez seja um nome novo. Mas sugiro que vocês busquem mais algumas informações. Mas a pliometria, ela tem relação com um trabalho assim. Ó. Olha aqui essa imagenzinha da pessoa. É como se fosse com contramovimento. A pessoa ela está reta, ela agacha rápido e salta rápido. Faça um trabalho pliométrico. Então é um rápido alongamento seguido de uma contração rápida ao final do alongamento. Alguns de vocês já devem ter visto um pessoal fazendo um trabalho de pliometria, que a pessoa faz o quê? Ela sobe em cima de um banco, aí ela salta no chão, conforme ela salta, ela cai no chão, ela dá uma leve agachada e já pula de novo. Tá? Então é um trabalho pliométrico. É um trabalho na reabilitação, ela é usada muito no final da reabilitação, porque ele é muito agressivo. Tá? Quando eu penso no músculo, eu posso pensar também em músculos uni- e biarticulares também. Os músculos uniarticulares têm uma ação em uma única articulação. E os biarticulares têm ação em mais de uma articulação. Então, mas será que eles possuem a mesma ação nas duas articulações em relação à quantidade de força gerada? Ele vai depender do braço momento, né, que a gente já viu já nas outras aulas, e da angulação. Então, quanto maior a distância da articulação, maior a força obtida, né, que é o torque realizado por aquele músculo naquela articulação para aquele movimento. Tá? Então, por exemplo, do braço momento, então é igual ao braço alavanca, né? Então, qual que é o braço alavanca e o momento? É a distância do eixo até o ponto de aplicação da força, tá? Que é a inserção do músculo aqui no caso. Então, quanto maior o braço momento, maior o torque gerado. Lembra da fórmula do torque? Torque é igual a força vezes a distância. E a distância é perpendicular ao eixo, tá? Então, é essa distância aqui, ó. E aí, por exemplo, na vida real, quando eu penso na análise biarticular do salto vertical, o reto femoral, ele atua, né, ele é biarticular e o isquiotibial também. Então, o reto femoral, ele tem uma ação da extensão do joelho e da flexão do quadril. Tá? O reto femoral ele faz essas duas coisas.
E o isquiotibial, ele faz a flexão do joelho, tá? E a extensão do quadril. Então, eles são músculos antagonistas, né? Então, o que um faz de um lado, o outro faz o contrário do outro. Só que quanto maior a distância, maior o braço momento e maior o torque, né? Então, é favorecido sempre o movimento com maior torque. Então, eu vou dar exemplo aqui só para vocês entenderem em relação à ação, o que eu estou querendo dizer com isso. Então, vamos esquecer por enquanto o agachamento aqui. O músculo isquiotibial, então ele faz a flexão do joelho e a extensão do quadril, certo? Então, você está sentado assistindo esse vídeo agora. Se você levantar a tua perna agora e fizer mais flexão do teu quadril, você está fazendo bastante flexão do quadril. Como o isquiotibial ele faz a extensão do quadril, quer dizer, se você fez a flexão do quadril, eu tenho muita extensão para fazer. Agora, se você está fazendo essa flexão de quadril com flexão de joelho, a flexão do joelho aqui, ó, você já está fazendo. Então, e o isquiotibial ele faz flexão de joelho também. Então, você já fez a flexão de joelho, mas em vez de fazer a extensão do quadril, você colocou a flexão. Então, o que você tem mais para fazer? Você tem mais flexão de joelho ou mais extensão do quadril para fazer nessa posição que eu falei para vocês ficarem? Você tem mais extensão para fazer do que flexão, porque flexão você já fez. Quer dizer, o que você tem mais para fazer é o que está mais distante. Então, se ele está mais distante, eu tenho uma capacidade de fazer mais força na extensão do quadril do que na mais flexão de joelho. Então, partindo da posição sentada, né? Agachado aqui, ó. Agora fazendo a análise. O reto femoral. Então, o quadril está flexionado e o joelho está flexionado. O reto femoral, o que ele faz? A extensão do joelho e a flexão do quadril. Flexão do quadril ele já está. Só que o joelho está em flexão e deveria estar em extensão, que é a ação dele. Então, o quadril flexionado, que é o que o reto femoral já faz, ele já tem uma distância menor da articulação. Agora, o joelho flexionado, ele tem uma distância maior da articulação. Então, porque ele vai fazer a extensão. Então, eu vou conseguir atuar com o reto femoral mais no joelho nesse momento, né, nessa posição aqui, ó, agachado, do que da outra maneira. E o isquiotibial foi o que eu expliquei agora. O quadril está flexionado e o joelho está flexionado. O isquiotibial faz o quê? Flexão de joelho. O joelho já está em flexão. E extensão do quadril. Aqui o quadril está em flexão, não está em extensão. Então eu vou ter uma capacidade de gerar mais força do isquiotibial na extensão de quadril do que na flexão de joelho. Tá? E a geração da força vai depender também da unidade motora, do motoneurônio. Então, o que é essa unidade motora? É um grupo de fibra muscular inervado pelo mesmo motoneurônio, ou neurônio motor, que ele gera um potencial de ação. Então, o olho, por exemplo, ele tem um motoneurônio, ou melhor, cada um motoneurônio ele atua sobre 10 fibras musculares. Já no gastrocnêmio, um motoneurônio ele atua sobre 2.000 fibras musculares. Então, quando um motoneurônio é ativado no olho, a quantidade de fibra muscular é muito menor do que no gastrocnêmio. Porque também o movimento que eu faço com o meu olho é um movimento muito mais fino do que com o movimento que eu faço com o meu gastrocnêmio. O gastrocnêmio que eu tenho que fazer? É só empurrar a panturrilha, né? Então, quando eu faço movimento com o gastrocnêmio, é só pegar e fazer isso aqui, ó, a plantiflexão. Agora, o olho, eu tenho que tomar mais cuidado com os movimentos que eu faço com o meu olho, né? Para poder olhar de maneira mais atenta aos objetos ou às coisas que eu quero fazer, tá? Então, a unidade motora é a coordenação, ou melhor, a coordenação da contração de todas as fibras é feita através de uma subdivisão em unidades funcionais, que são as unidades motoras. Essa unidade motora ela consiste de um nervo motor com seu corpo nervoso e o núcleo localizado na matéria cinza da medula espinal e forma um longo axônio até os músculos, onde se ramifica e inerva muitas fibras. Isso vocês vão ver também na parte de fisiologia, tá? Mas só para poder explicar. Então, sai lá da medula uma parte neural que vem e cada ramo desse vai inervar vários grupos de
fibras musculares. Então eu ativo um nervo e esse nervo ativa várias fibras ao mesmo tempo. Então um músculo deve possuir muitas unidades motoras diferentes de diferente tipo de fibra. Então, por exemplo, eu tenho neurônio 1, neurônio 2, neurônio 3, cada neurônio que forma um conjunto, né, dentro da parte nervosa. Quando cada nervo desse, cada motoneurônio, cada neurônio for ativo, ele vai ativar uma unidade motora diferente uma da outra. Então, uma unidade motora vermelha, uma azul, outra roxinha aqui, tá? Então, e aí, por isso que ela vai tendo algumas nuances, algumas diferenças da contração. Eu ativo umas, mas não as outras. Eu não ativo todas ao mesmo tempo. Porque se eu ativasse tudo ao mesmo tempo, imagina, eu não conseguiria fazer movimento fino. Vou pegar algum copo de plástico, eu ia quebrar o copo na mão ali, assim, né? Não ia ter a fineza de fazer alguns movimentos. Então, por isso que é importante ter. E aí, dependendo da inervação desses músculos, cada músculo vai ter uma característica diferente em relação a fibras de contração rápida e lenta, como eu falei para vocês naquela hora. A unidade motora, então, ela sai do cérebro, passa para a medula, da medula sai uma parte de um axônio que vai inervar as fibras musculares, tá? E acontece justamente isso aqui, ó. Então, a unidade motora tem o motoneurônio, tem as ramificações que vão para as miofibrilas. Aqui é uma imagem mostrando a placa motora terminal, por exemplo, aqui, que vai ter inervação e fazer essas várias fibras contraírem ao mesmo tempo ou não. E aí lembra que eu falei para vocês das pontes cruzadas? O que acontece justamente é isso, ó. Então o pezinho, ele sai aqui tem a miosina e a actina, e aí ele vem, ele adere e empurra. Então, potencial de ação. Tem uma junção neuromuscular, graças à placa motora, que vai ativar as miofibrilas, que vai fazer esse acoplamento de excitação e contração das pontes cruzadas. Então, o que acontece é justamente isso aqui, ó. Tá? Então, a miosina, que é onde tem esses pezinhos, eles vão andando de acordo com a ativação pelo cálcio, que abre o sítio de ligação desses pezinhos para poder gerar esse deslizamento das miofibrilas, tá? Isso aqui é importante saber, mas vocês vão estudar mais em fisiologia essa parte. E aqui, ó, o cálcio chega, se liga, as troponinas, que aí faz a tropomiosina ter movimento, que aí ele faz a liberação graças ao ATP, e aí faz então a ligação e libera no meio o ADP, tá? Então esse movimento só acontece graças à ligação do cálcio e mais do ATP, senão não existiria essa ligação e esse movimento. Tá, aí dentro da contração muscular também é importante saber que existem alguns princípios na contração, na produção da força. Então, na contração muscular, isso que é muito importante saber que na produção da força existe o princípio do tamanho. O que é o princípio do tamanho? Então, quando a pessoa começa a fazer movimento, eu começo a ter um recrutamento de unidades motoras menores. Se eu vejo que eu vou começar a pegar mais peso, por exemplo, ou começo a entrar em fadiga, o que começa a acontecer? Eu começo a recrutar unidades motoras maiores. Até que chega um momento que eu recruto as unidades motoras maiores ainda. Então o corpo é muito inteligente a não querer gastar energia à toa. Então ele parte para o princípio que se eu posso fazer com um menor esforço, eu faço. Mas conforme eu começo a aumentar o peso, eu vou ativando mais fibras. Então por isso que no treinamento é importante eu começar a recrutar cada vez mais fibras. Se eu ponho pouco peso, eu recruto as fibras mais fininhas. Então eu tenho que gerar uma fadiga no corpo para conseguir gerar um recrutamento de outras fibras também, as fibras maiores, tá? Eu tenho que fadigar o corpo para que o corpo entenda que eu preciso ter mais massa muscular, ficar mais forte. Tem a parte neural também que é importante, que daqui a pouco vocês vão entender isso. E
Na contração muscular, então, a produção da força tem o princípio da frequência também, que é a frequência de disparo. Então, a minha força aumenta pela contração. E a contração, ela tem assim, ó, então cada ondinha dessa é um disparo. Então, se eu só disparo e relaxo, eu não gero força, tá? A força está zerada aqui, ó. Aí, conforme eu começo a sobrepor uma contração à outra, eu gero um tétano. Tétano não relacionado à doença, é relacionado à contração muscular, que é um nome parecido, tá? E até que ele começa a ter uma sobreposição de contração em relação à outra, que a gente está falando das unidades motoras, lembra? Porque se ela só contrair e relaxar, não vai resolver. Então tem que ter a contração, porque enquanto algumas estão contraindo, outras estão relaxando. Então vai tendo a sobreposição delas, até que eu começo a ter tantas assim, ó, chega uma hora que fica parado. Então tem a contração que ela mantém por um tempo. Mas toda vez que eu tenho uma contração muscular, enquanto eu tenho contração de alguns músculos, outros estão entrando em fadiga e descansando. E outros estão se recuperando e entrando em fadiga. Então fica nesse rolo de contração, que é muito importante para que eu consiga realizar o movimento, ou a isometria, ou minha postura, e etc. Tá? E o componente mecânico do músculo é formado então pelo componente contrátil ou ativo, que ele é encontrado nas miofibrilas que existem nas pontes transversas e filamento de actina e miosina, e que causa então o encurtamento da fibra muscular. E o componente elástico ou passivo, que serve para absorver, transmitir e armazenar energia elástica no caso. Então é o componente elástico em série, que é o tendão, e o componente elástico em paralelo, que é o sarcolema, o endomísio, o perimísio e o epimísio, tá? A união desses fatores. Então, biomecanicamente eu tenho, por exemplo, o tríceps de um lado, que ele é o antagonista do meu bíceps aqui, no caso, está fazendo a contração. Aqui eu tenho os componentes contráteis e os componentes elásticos, tá? Para poder fazer essa movimentação do meu braço em flexão. E aqui é um modelo mecânico do músculo, que é o modelo de Hill, que é o modelo clássico dentro da parte biomecânica, tá? Então eu tenho um osso e um outro osso. A ligação entre os dois que vai gerar o movimento, eu tenho a parte do músculo. E o músculo eu tenho então a miosina e a actina, que é o componente contrátil, e os componentes elásticos. Então em série, que é o tendão, e em paralelo, que é o tecido conectivo do próprio músculo. E aí quando eu gero uma contração suficiente para gerar movimento, quando eu tenho então o tensionamento do tecido elástico, que mesmo assim eu acabo gerando esse movimento do tecido. E os fatores que influenciam a força muscular então são comprimento e tensão, velocidade do movimento, tipo de músculo, que é a área de seção transversa ou penação, e o ângulo articular do movimento, que a gente vai ver cada item agora. Então, por exemplo, a relação da força e comprimento do músculo. Então aqui para cá eu tenho comprimento menor, que eu tenho uma contração maior, né? Então eu tenho deslizamentos. Aqui é a miofibrila, né? E desse lado eu tenho um alongamento maior, então eu vou alongando mais o músculo. Então qual que é a área que eu gero maior força? Então a tensão desenvolvida pelo músculo. Então quanto maior essa área, esse gráfico, maior capacidade de gerar força eu tenho. Tá? Então acontece isso aqui, ó, que é a porcentagem do comprimento de repouso. Então, por exemplo, quando o músculo é o tamanho normal, o músculo em repouso, nessa hora aqui que é 100% do repouso, é o tamanho ótimo que eu tenho da musculatura. Então, para eu gerar força, qual que é o momento que eu consigo gerar mais força com o meu músculo? É o comprimento do músculo em repouso. Porque se eu alongo muito a musculatura, o que acontece? Deixa eu aumentar a minha imagem para vocês entenderem aqui, ó. Então, ó, imagina meus dedos são as miofibrilas. Então, tem o escorregamento, contrai, e aqui eu estou fazendo o alongamento. Então, se eu estou relaxado, eu estou assim. Minha musculatura, as miofibrilas. Se eu faço uma contração, ela contrai no limite, não tem mais para onde escorregar. Então, daqui para lá, eu não consigo gerar mais força, porque escorregou muito. E se eu alongo muito ele, chega uma hora que eu tenho poucas ligações das pontes cruzadas aqui para gerar mais força. Então, se eu tenho uma situação que está muito alongado ou muito em contração, eu não consigo gerar muita força. Então, o ideal é músculo em repouso. Tem uma sobreposição da actina e miosina, que se eu precisar, eu gero mais força. Tá? Então, o comprimento de repouso da musculatura é o melhor comprimento que eu tenho
para gerar força dessa musculatura. Excesso de contração muscular ou excesso de alongamento muscular, quanto mais alongado ou mais contraído, pior vai ser para gerar força. Tá? A força versus a velocidade, ou velocidade versus força. Então, como que eu gero mais força ou mais velocidade? Então, praticamente quando eu penso no músculo, são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Pensa assim, pensa você empurrando um carro, como eu dei exemplo outro dia. Um carro é muito pesado. Então, para você empurrar, eu não consigo empurrar com velocidade. É muito pesado. Então, quanto mais pesado mais força eu gero, menor velocidade eu consigo realizar o movimento. E agora também pensa você fazendo uma coisa muito rápida. Normalmente as coisas muito rápidas que você faz são coisas que você tem que executar com pouca força. Então, praticamente, a força e a velocidade são grandezas quase que inversamente proporcionais. Só que quando eu gero força e velocidade, tem relação com potência, né? A potência máxima ela vai acontecer mais ou menos assim, ó, com 30% da velocidade e 30% da força máxima. É onde eu vou gerar a maior potência. Tá? E aí eu tenho aqui então também, né, a relação da força da área de seção transversa. Então a capacidade do músculo de produzir força é proporcional à sua área de seção transversal fisiológica da musculatura. Então, quanto mais grosso é o músculo, quando eu corto ele no meio, né, e vejo assim o calibre dele, maior a capacidade dele de gerar força. Só que também tem relação com a miofibrila, né? Então, a seção transversa da parte fisiológica é relacionada à miofibrila. Então, se o músculo é penado, eu tenho que pensar na penação dele. Tá? Então, se ele tem, em vez de ser fusiforme assim, ele é assim. Então, eu tenho que cortar a musculatura de acordo com a penação desse músculo. E aí o que acontece? Com uma sobrecarga muscular crônica, o que é o treinamento? Né? Então eu vou fazendo sobrecarga, vou aumentando a massa muscular, que vai tendo uma hipertrofia muscular, e com isso eu vou ganhando mais força também. Tá? É uma coisa meio que óbvia e lógica. Né? Então eu treino, meu músculo fica maior, e por ele ter ficado maior, eu acabo aumentando minha força também. Tem mais um outro fator depois, mas depois vocês vão entender melhor sobre isso. Bem no finalzinho dessa aula. Guarda aí. Então, tipo de músculo e área de seção transversa, penação. Só para poder lembrar. Ó. Aqui, se eu cortar o músculo aqui, vamos supor que esses dois fossem da mesma grossura. Pensando na parte anatômica. Mas fisiologicamente tem que levar em consideração o quê? As miofibrilas. Essas são longitudinais e essas são penadas. Então tem que cortar na diagonal. Diagonalmente aqui, né, na parte anatômica, mas se eu olhar a musculatura aqui, essa aqui acaba ficando mais grossa do que essa. Tá? E o glúteo médio também, ele gera muita força. Por conta da penação dele, porque ela é aberta, é em leque. Né? O ângulo de inserção do músculo. Tá? Então, desenho clássico que a gente viu aqui. Né? Então, do torque do braço. Então, como a componente rotatória é responsável pelo torque da articulação, a alteração em seu valor acarreta na alteração do torque articular. E o torque máximo na articulação ocorre quando o ângulo de inserção do músculo é de 90 graus. E o torque máximo produzido na articulação do cotovelo ocorre quando o braço e o antebraço formam em si aproximadamente 80 graus. Então, quando eu penso no meu bíceps, para poder fazer força aqui de contração, quando eu estou com o meu braço a mais ou menos uns 80 graus, 90 graus, é onde eu tenho uma capacidade de gerar mais força. Por quê? Olha para a imagem aqui. Ó. Então, eixo, ponto de aplicação da força. Essa distância sempre é perpendicular, né? Então aqui, ó, quando eu tenho essa distância aqui perpendicular, eu tenho uma distância ótima. Quando eu faço mais flexão, essa distância diminui perpendicularmente, né? Ou quando eu faço mais extensão, ela diminui. Então, de novo, né? Juntando com o que a gente viu agora há pouco. Vou pegar aqui, ó. O comprimento. Quando o músculo está em repouso, eu gero mais força. Quando a minha articulação está mais ou menos a 90 graus, eu gero mais força. Tá? Então, são coisas que vão se somando para gerar mais força. Então, o ponto ótimo do bíceps, no caso, é mais ou menos 90 graus. Que eu não estou totalmente em repouso, mas é um movimento que o braço está relaxado.
E aí eu estou próximo do ângulo ótimo para a realização da força da minha articulação. Então aqui eu dei o exemplo agora, ó. Olha para essa imagem C aqui. Tá? Ponto de aplicação aqui da força. Tem um ângulo reto de 90 graus. Tem essa distância aqui, ó. Quando eu começo a fazer mais extensão, é um ângulo, aumenta. E aí, o que acontece? Essa distância perpendicular ela começa a diminuir. Até que ela, quando eu estou com o cotovelo em extensão, praticamente ela é sobreposta. Tá? E na flexão acontece a mesma coisa. Começa a fazer mais flexão, esses pontos eles acabam ficando próximos uns aos outros. E com isso eu acabo diminuindo a distância e com isso diminua a capacidade de gerar força pelo meu braço. A potência muscular é o produto da força muscular pela velocidade de encurtamento do músculo. Então as fibras rápidas elas desenvolvem tensão mais rapidamente do que as lentas e músculos com maior porcentagem de fibra rápida eles são capazes de desenvolver maior potência. E a potência muscular máxima ela ocorre aproximadamente a 1/3 da velocidade máxima de encurtamento do músculo, com 30% da força máxima. Então o que a gente viu naquele outro gráfico, vamos voltar aqui um pouquinho e mostrar uma novidade para vocês. Então entre a força e a velocidade, 30% aqui é onde eu gero maior potência, certo? E aqui, ó, potência e velocidade. Olha aqui mais ou menos onde eu gero maior potência. 30% também de cada um, tá? Mais ou menos 30% é onde eu gero maior potência, relacionando a velocidade daquela musculatura. E a velocidade e amplitude tem relação também se o músculo é fusiforme, né? Então, fusiforme e mais tipo de fibra rápida aumenta mais a velocidade da musculatura. E aí, partindo quase para o fim já, gente. Quando eu parto para estudos em relação à parte elétrica, eu posso usar a eletromiografia. Eletro, que é a parte elétrica, da mio, que é do músculo, grafia, que é a análise, então é a escrita da musculatura na parte elétrica. Então o que isso quer dizer? O impulso elétrico que atravessa a placa ou junção pode ser registrado e é a base da eletromiografia. Então por quê? Toda vez eu mando um impulso elétrico para mandar a musculatura contrair, beleza? Eu consigo através da eletromiografia registrar esse impulso elétrico. Então, a eletromiografia é o registro da atividade elétrica associada à contração muscular. E é um importante método para medição para a biomecânica. Então, eu consigo colocar eletrodo na parte muscular do indivíduo e fazer a leitura. Cada pontinho desse aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Cada tracinho desse aqui dessas é uma unidade motora fazendo a contração para gerar o movimento. Tá? Aí é legal, dar para analisar um monte de coisa. Né? Então, dá para ver a fadiga muscular. A fadiga muscular neural ela acontece primeiro do que a pessoa fala, nossa, estou cansado. Eu consigo detectar através da eletromiografia que o músculo já está entrando em fadiga. Dá para perceber a análise da marcha, a parte ergonômica, treinamento, mais um monte de outras coisas. Tá? Eletromiografia é muito legal, dá para usar como feedback também, como tratamento de paciente, para saber, sabe quando a pessoa tem contração isométrica? Mas às vezes eu pego paciente neurológico que a contração dele é tão baixinha que ele não consegue nem perceber que está tendo contração. E através da eletromiografia eu consigo observar que existe uma contração e ele funciona como se fosse um biofeedback. Ele vai dando um retorno em relação a isso aí, está contraindo, tal, vai dar certo. Tá? É bem legal mesmo, mas é um aparelho ainda caro e ele é um pouco complexo para trabalhar. Mas na fisioterapia a gente tem e é bem legal também. E os princípios do fortalecimento muscular, parte básica, tá? Tem mais um monte de outras coisas para estudar, mas a parte básica, que é muito importante a gente estudar essa parte que ainda falta muito conhecimento nesse setor. Então, princípio do treinamento. Existe a predisposição genética, tá? Existe. Então, para hipertrofia. Tem gente que é forte porque respira oxigênio, né? Você vê assim, o que você treina? Nada, eu sou assim. Então, tem gente que realmente... Então, e essa hipertrofia, o que é hipertrofia? Dentro da parte do treinamento, da parte da musculatura. É o aumento do volume celular. Então é o músculo que ele fica maior, tem uma hipertrofia muscular. E a hiperplasia, o que é? É a proliferação celular por mitose. Ela vai se dividindo, na verdade. Existe uma conversa muito contraditória em relação ao treinamento que causa hipertrofia ou hiperplasia. E o que significa isso? Então, por exemplo,
o que é o normal acontecer? Eu tenho um músculo, tecido muscular aqui, e através do treinamento, 8 semanas de treinamento, por exemplo, ele fica maior. Então aconteceu uma hipertrofia. E existe uma controvérsia em relação a alguns autores falando que dependendo do treinamento que você faz, pode causar uma hiperplasia. Então esse tecido, a miofibrilha se divide em duas, né, as fibras musculares lá, e aí essas depois vão causar a hipertrofia. Tá? Mas tem literatura que diz que ocorre e tem literatura que diz que não ocorre. A hiperplasia acontece naturalmente no ser humano por conta do desenvolvimento, principalmente em crianças, tá? Mas depois de um tempo cessa. Mas existem literaturas que ainda conversam sobre isso e existe uma discussão muito grande. Mas enfim, o treinamento ele causa hipertrofia. Hiperplasia não é certeza, mas alguns indicam que causam também. E dentro do princípio do treinamento, tem que pensar na especificidade do treinamento. Não é qualquer treinamento para qualquer pessoa. Eu tenho que entender o que essa pessoa faz da vida, qual que é o treinamento que ela precisa. Né? O treinamento de força é diferente do de resistência, que é diferente do de velocidade, de explosão, tal. Tem que entender isso. Tem que entender que a intensidade do treinamento ela pode influenciar na recuperação ou na piora da recuperação do indivíduo ou no motivo de lesão, juntamente com o repouso. Se a pessoa não tem um repouso adequado, é um problema para ela, tá? Ter essa recuperação. Por exemplo, vocês sabem que a maior causa de lesão do indivíduo é a pessoa já ter tido lesão algum dia na vida. E a outra coisa que tem relação com a lesão são duas outras coisas, que é o volume de treinamento que a pessoa tem, que são os blocos de treinamento que ela vai aumentando, que depende da intensidade, da quantidade, e também o repouso, porque muitas vezes a pessoa não descansa o suficiente. Tá? E o treinamento de força para não atleta, também tem que pensar em relação, quando a pessoa não é atleta, qual que é o objetivo que ela tem em relação ao treinamento. É peso, é ganho de mobilidade, qualidade de vida, tem que analisar qual que é o objetivo da pessoa, não o meu como terapeuta ou como profissional em cima dela, mas o dela em si, tem que pensar muito bem em relação a isso. Tá? E uma coisa muito interessante é saber que do progresso do treinamento existem algumas coisas que acontecem. Então, por exemplo, a hipertrofia ela acontece depois de algum tempo de treinamento. As primeiras coisas que vão causar o aumento da força, que é essa linha vermelha aqui, ó, tá? Essa linha vermelha, então as adaptações neurais e musculares do treino de força. Então eu começo a ter um ganho de força primeiro devido a uma adaptação neural. Sabe aquele negócio que fala assim, é importante você passar por um período de adaptação na academia, não sei o que lá? É importante sim, tá? Porque essa adaptação neural, ela acontece primeiro. O que é adaptação neural? Lembra dos motoneurônios? É uma coordenação motora em relação aos neurônios para eles dispararem no mesmo momento para poder gerar força. Porque senão cada hora vai disparando eu não consigo acumular a quantidade de músculo suficiente para gerar força e a pessoa conseguir levantar aquele peso. Então a adaptação é a coordenação motora, né? Mesmo que a pessoa vai ganhar no início, é a que vai garantir que a pessoa vai ter mais força. E a hipertrofia é secundária. Só o que acontece normalmente? Então olha aqui, ó, o gráfico da força. A força vai aumentando devido ao ganho neural e depois a hipertrofia, porque a hipertrofia também ela é importante, lembra? Quanto maior o músculo, mais grosso, né? maior calibre em relação à parte fisiológica, maior capacidade que ele tem de gerar força, certo? E a parte neural. A parte neural, ela se adapta e você ganha mais rápido que a hipertrofia, a coordenação motora. E ela demora mais para perder, isso que é legal também. Sabe que ela, tipo, não sei se você é atleta ou não, mas se você foi um dia, você ainda tem coordenação motora para fazer as coisas que você fazia. Talvez você não tenha mais força, velocidade, mas a coordenação você tem. É aquele negócio que a pessoa fala assim, eu penso em fazer, minha cabeça vai, mas o corpo não obedece. É nesse sentido. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho uma hipertrofia que ela ganha também. E minha força vai aumentando de acordo com a parte neural que eu vou ganhando e mais minha hipertrofia. Só que chega uma hora que estabiliza. Tá?
E a única maneira de eu ganhar acaba sendo por esteroide. Só que olha que interessante, o esteroide eu ganho força devido a uma hipertrofia maior, mas a parte neural ela não mexe, tá? Então assim, anabolizante, não vou nem falar se é bom ou se é ruim e tal. Tem que tomar muito cuidado para usar, dependendo do caso, mas é muito importante que a pessoa tenha uma estabilização já da parte neural e da hipertrofia para poder usar algum outro recurso, tá? Então tem que ter um acompanhamento médico e tal, e isso é importante entender também para não correr risco de saúde. Tudo bem? E olha que legal, né? Então, depois de um tempo, esse trabalho aqui já é antigo, nem lembro mais de quem que foi que fez esse trabalho, mas eu tinha visto já faz tempo. Então isso aqui são ratinhos, né? O que eles fizeram? Pegaram um grupo controle para poder ver a formação de músculo. E aí, num outro grupo, eles pegaram e fizeram um bloqueio da miostatina. Tem comprimido que fala que atua na miostatina, mas eu duvido muito, tá? Mas enfim, tem que tomar cuidado. O rato não treinou, não fez nada. Simplesmente por fazer um bloqueio de miostatina, olha a musculatura do rato. O rato tem até bunda aqui, ó. Tá? Olha as costas desse rato. O ratinho parece quase uma lebre, né? Tão grande que ficou em relação a esse bloqueio de miostatina que teve. E como que ocorre de maneira endógena o bloqueio de miostatina? Através de treinamento. Toda vez que eu tenho um treinamento, eu treino, bloqueio a miostatina e o músculo cresce. Porque se a miostatina tivesse livre, tivesse bloqueada, quer dizer, a musculatura cresceria de maneira inconsequente. E aí ela só é ativada, né, esse bloqueio, devido ao treinamento ou alguns recursos anabolizantes também. Mas tem que tomar cuidado com isso. E é muito interessante para poder estudar essa parte relacionando a quem tem distrofias musculares, por exemplo, né? Criança ou adultos que vão gerando e vão perdendo a musculatura de maneira natural. Então, trabalhando com medicamentos que trabalham com bloqueio de miostatina, poderia ser a salvação da vida dessas pessoas também. A gente tem que pensar nesse lado positivo. E a modalidade de treinamento, né? Então tem exercício isométrico. Tá? Exercício isométrico não é trabalhar com pouco peso, é só trabalhar de maneira isométrica. E isometricamente, quando eu falo de trabalho isométrico, eu tenho que pensar que eu posso e devo colocar mais peso de maneira isométrica do que de maneira isotônica. Tá? Isotônico é o concêntrico e excêntrico. Isocinético é trabalhando com o mesmo movimento. São equipamentos de trabalho isocinético. São equipamentos caríssimos, de mais de $100 mil muitas vezes. Tá? São poucos lugares que tem esse equipamento. E aí você trabalha sempre com a velocidade variável, de acordo com a parte isocinética. Tá? É bem interessante também. Exercício de cadeia fechada ou aberta, dá para fazer treinamento também. E de resistência variável, que vai depender de polias e roldanas que fazem a variação dessa resistência também. Tá? Entre várias outras que tem também para poder fazer o trabalho. Tá? Treinamento intervalado, enfim, tem muita coisa para poder aprender e fazer com isso. E a lesão? A causa e o local da lesão. Né? O que é importante? Então é importante eu saber por que está causando essa lesão no indivíduo, o local do corpo e o local que a pessoa frequenta ou trabalha, para poder fazer essa prevenção de lesão. Tá? O desuso é muito importante entender que quando a pessoa para de treinar, tem uma perda de resistência e força. Acontece uma atrofia macro e microestrutural, que é comum, e a imobilização em posição mais alongada é menos danosa. Então, por isso que vocês vão ver a pessoa fica meio que imobilizada, e aí eles colocam o membro superior ou inferior numa posição que não fica um muito encurtado, nem o outro muito encurtado. Porque se eu imobilizo com o músculo encurtado, ele fica encurtado forever. E aí é complicado, tem que fazer um trabalho para ir ganhando alongamento, é muito doloroso de vez em quando. E o movimento durante a regeneração, quando tem alguma lesão, promove a orientação mais paralela das fibras, tá? Tanto de colágeno como de músculo. E com isso, o que eu consigo fazer é ter mais força na geração de força e também nas forças tensionais que a fibra colágena ela é responsável por suportar.
Bom, só queria deixar uma recomendação de documentário, que é esse Bigger, Stronger, Faster, que é como se fosse o maior, mais forte, mais rápido. É do Christopher Bell. Ele é bem interessante quando quem se interessa por anabolizante. A visão que ele traz, né, das trapaças que as pessoas fazem é bem legal mesmo. E ele fala que assim, né, usar esteroide é trapaça mesmo que todo mundo esteja usando, né? Então é interessante o ponto de vista que ele traz em relação ao uso de anabolizante também. Beleza? Bom, essa aula foi um pouquinho mais longa, mas ela é muito interessante. E se quem tiver dúvida, é só chamar. Um abração para todo mundo. Logo a gente está junto, viu? Até mais, galera.